eu sou Isabel e junto com a Kenny e a Pamela eu vou falar um pouco sobre os genes envolvidos no processo de domesticação animal. Nosso grupo é composto por mim, a Karen, Júlia, Kênia, Mariana, Pamela e Ramon. Então, para começarmos, né, o que é domesticação? Bem, define-se domesticação como o processo através do qual, ao longo do tempo, o homem altera geneticamente os animais de acordo com as características desejadas por ele. O cão foi o primeiro animal a ser domesticado há cerca de 15 mil anos atrás, e as primeiras espécies pecuárias a serem domesticadas foram os suínos e os ruminantes, que são ovinos, caprinos e bovinos, há mais ou menos 11 mil anos, e o objetivo da domesticação dessas espécies era essencialmente melhorar e aumentar a produção de carne, leite, pele, fibras e ajudar na caça e na atração de cargas e pessoas. Uma coisa que é interessante de ressaltar é que a domesticação deu origem à revolução agrícola e alimentar no período neolítico, porque a domesticação também pode ser em plantas, né, além dos animais, fazendo os seres humanos parar de ser nômades e ter mais alimentos, aumentando a população humana. Isso é extremamente importante e interessante porque a sociedade só existe como nós a conhecemos hoje graças à domesticação, o que mostra a sua importância na humanidade. Mas assim, né, como essa domesticação ocorreu? Não tem nada que seja 100% conclusivo sobre isso, e até hoje muitos estudos ainda são feitos, mas há um consenso de que a domesticação não é motivada por um único gene apenas, mas por um conjunto de alterações genéticas que ocorreram. Hipóteses acham que os animais com mais probabilidade de serem domesticados eram aqueles com predisposição para o contato com os humanos. E aí, alguma mutação no seu DNA fez eles terem menos medo dos seres humanos e, consequentemente, viver mais próximo a eles, para conseguir comida, abrigo, etc. E aí, em determinada altura da história, os seres humanos pensaram que também poderiam se beneficiar desses animais e começaram a contribuir para o processo de domesticação, selecionando os mais mansos, que eram os que aceitariam mais facilmente esse processo, né? E aí a gente vê que primeiro a seleção natural agiu, mas depois foi ocorrendo uma seleção artificial, com a atuação do ser humano, e cada vez que ele selecionava esses animais mais mansos, criava uma maior diferença genotípica e fenotípica entre os domesticados e os selvagens. Agora, para ilustrar um pouco sobre essa questão da genética e a domesticação, eu vou falar de um experimento muito importante que ocorre desde 1950, iniciado pelo cientista Dmitry Belayev, no qual ele pegava raposas e fazia cruzamentos entre raposas mais dóceis, gerava uma geração de raposas mansas, e cruzava também raposas agressivas, gerando uma geração agressiva. Esse experimento está ativo até os dias atuais e as raposas da geração mansa são extremamente dóceis e gostam do contato com o ser humano. Abanam o rabo, ficam no colo, lambem os humanos, agem como se fossem cachorros mesmo, enquanto a geração de agressivas permanece agressiva até hoje também, rosnando e fugindo do contato com o ser humano. Nesse experimento também foi ilustrado um pouco sobre o fenótipo da domesticação. Ele consiste no conjunto de características morfológicas e comportamentais comuns encontradas nas espécies que passaram por domesticação. Os animais domesticados partem de um acervo comum de características que são esse fenótipo da domesticação. Eles tendem a ser menores, com orelhas menores e caídas, caudas mais enroladas e pequenas, focinhos mais curtos, dentes menores, manchas mais claras na pelagem, entre outras. Essas características costumam tornar os animais mais atraentes aos olhos humanos porque eles dão um aspecto mais juvenil. Existem várias hipóteses sobre a origem disso, e uma que vem ganhando força é de que esse fenótipo está relacionado às células da crista neural, que são um tipo de célula-tronco embrionária que tem relação com pigmentação, formação do crânio, desenvolvimento da mandíbula, dentes e orelhas. Elas estão associadas com glândulas adrenais, que são as responsáveis pela adrenalina. E animais mais mansos podem ter essas glândulas menos desenvolvidas, o que explica um comportamento mais dócil, porque com essas glândulas menos desenvolvidas, vai ser secretado menos adrenalina, que é o hormônio responsável por resposta de luta ou fuga. E as células da crista neural também podem ser danificadas nesses animais, o que afeta o fenótipo, como por exemplo, manchas são problemas na pigmentação, orelhas caídas são problemas na formação da cartilagem, etc. Aqui nós temos uma imagem que ilustra essas mudanças comportamentais que ocorreram nesse experimento das raposas, né? Como maior receptividade, abanando a cauda, carícias e lambidas, né? Aqui mostrando a partir de qual geração de raposas e o ano específico, né? E aqui também sobre esse fenótipo da domesticação, né? As orelhas que caíram, caudas que ficaram mais curtas e enroladas, dentre as outras coisas que eu falei também. E agora nós vamos falar um pouco sobre a parte econômica. A domesticação ligada ao campo econômico se dá principalmente pela edição de genes para o melhoramento animal.
a fim de obter lucros no âmbito comercial. Porém, no princípio, sem tantos conhecimentos para essa edição gênica, ela era feita usando como base espécies já domesticadas, observando seu fenótipo e avaliando quais progenitores seriam escolhidos baseados no interesse das características desejadas. Mas foi só a partir do século XX que essa área ganhou força, saindo apenas da subsistência ao caminho da larga escala produtiva. Assim, foram se desenvolvendo diversos estudos que aprimoraram bastante seu progresso. Alguns estudos significativos nesse campo foram o de Gregory Mendel, com as suas leis da hereditariedade, Ronald Fisher, com as técnicas estatísticas, que pôde determinar quais características eram as advindas do genótipo e quais eram as do ambiente, e Oswald Avery, que descobriu que o fator hereditário era oriundo do DNA. A partir daí, vários estudos e técnicas foram incorporados para essa técnica em expansão, como o sequenciamento do DNA, que é um mapa de genes do animal sendo usados para obter as informações do genoma, sendo o primeiro sequenciamento animal, que foi o de frango em 2004. Os genes candidatos, que são genes de ação biológica conhecida como os genes alotanos, relacionados à carne de suínos, e a miostatina associado à formação de uma dupla musculatura em bovinos. O QLT se baseia na identificação dessas regiões cromossômicas associadas a uma característica de interesse, como, por exemplo, a região de consenso no cromossomo 6, ligada à produção e rendimento de leite. Sendo assim, podemos concluir que, apesar das limitações que algumas técnicas possuem, ainda assim foi de suma importância para o sucesso da domesticação ligada ao melhoramento animal. Bom, agora vamos a alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo vem de uma pesquisa realizada pelo russo Dmitry Belyaev, em que o principal objetivo era estudar apenas um traço em raposas, a capacidade de fazer amizade com os humanos. Resultado desse estudo: as raposas que se apresentavam mais sociáveis estavam aptas a se reproduzir. Com o avanço da tecnologia, foi possível analisar o gene responsável por essa variação de comportamento, o SORX1, o qual é responsável por auxiliar nas sinapses, portanto, na formação da memória e do aprendizado, o que nos remete à domesticação. E o que isso tem de tão fantástico? A partir do momento em que sabemos exatamente qual gene é responsável por um comportamento mais amigável, provavelmente será possível, por meio de ferramentas de edição genética, domesticar novos animais. Agora, vamos falar do gene BBB-SCR17, o que tudo indica ser o fator inicial para a domesticação de cães. Tudo porque foi identificado que essa variação genética está conectada à hipersociabilidade do cão, um elemento central na domesticação que os distingue dos lobos. Curiosamente, o que levou às mudanças em cães também foi encontrado em pessoas portadoras da síndrome de Williams-Barre, que foi apelidado de o oposto ao autismo, porque essas pessoas são altamente extrovertidas, empáticas e supersociais. Bom, é incontestável o interesse comercial por trás das galinhas e frangos de corte. Maior produção em ovos, melhor qualidade de carne e, por incrível que pareça, o desenvolvimento dessas características tão valiosas foi possível por meio da domesticação. Durante uma pesquisa que comparou o genoma completo de galinhas domesticadas com populações ancestrais, em que uma dessas varreduras ocorreu no locus gene estimulador da tireoide, foi comprovado que uma mutação nesse gene foi transmitida para 97% das galinhas domesticadas. Por essa lógica, ficou comprovado que o TSHR está envolvido no controle reprodutivo, permitindo com que as galinhas acasalem com mais frequência. Uma característica que os primeiros agricultores teriam ansiado por perpetuar. Além disso, identificaram mutações em frangos de corte, a maioria ligados ao crescimento muscular, apetite e potencial obesidade. Por isso, comemos frangos cada vez mais suculentos, não é? Bom, obrigada pela atenção e essas são as nossas referências.